Olá pessoas, como vai? Tudo bem? Aqui está tudo bem, graças a Deus. Pra gente fazer esse nosso colar de parede, nós vamos fazer 3 alças, sendo duas 62 centímetros e uma de 35. Então, 62 para os dois maiores, são dois de 62 e um de 35. Então, nós vamos fazer 3 alças assim, tá? Nesse tamanho. Vou ensinar como eu fiz a minha alça. Eu faço 9 correntinhas. Nove correntes. Venho no segundo da segunda corrente e faço e puxo a alça. Vou na terceira corrente, puxo a alça. E vou fazendo assim, puxando a alça. Puxo a alça. Ficou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E vou na próxima e puxo a alça. Não vou fazer nesse, eu deixo esse espaço pra eu ter mais, pra eu segurar aqui, tá? Depois eu desmancho ela. Então, ficou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Puxo duas, tiro duas e vou fazendo isso, de duas em duas. Eu vou tirando de duas em duas laçadas, ó. Até chegarmos no final. Chegamos aqui. Vou pegar novamente nessa laçadinha da frente, ó, e fico na agulha. Novamente. Então, já temos 5, né? 6, 7 e 8. Temos que sempre ficar com 8. 8. Vou fazer do mesmo jeito. Tiro duas laçadas, duas, até chegarmos a uma laçadinha. E vou repetir novamente. Venho aqui, puxo a laçada, venho nesse outro pontinho da frente e puxo a laçada. Veja que eles sempre estão puxo, verifico, estou com 6. Então, faltam duas, né? Puxo. E fiquei com 8 laçadinhas aqui na agulha. E aí, vou tirando de 2 em 2. Tá? Vou fazendo isso até obtermos os tamanhos desejados. No meu caso, foi 62, dois tamanhos de 62 e um de 30. Vou fazer novamente com vocês. E aí, vocês fazem o tamanho que vocês acharem melhor para o seu trabalho, tá? Podem fazer menor, maior, usar em outros projetos também. Usar para alça de bolsas, que também fica muito interessante. Ó, aí venho e faço novamente, tá? Até obtermos um tamanho para o nosso projeto.
Pronto, eu fiz esse tamanho só pra uma ilustração, tá? Ele fica assim, do lado direito, parece pontinho baixo sobre pontinho baixo nessa visão, mas eu vou fazer ele assim, tá? De comprimento. E esse é o nosso lado avesso. Os dois maiores, eu vou fazer desse lado aqui direito. Eu vou costurar ele assim, tá? Eu coloquei uma corda, essa corda. Vou costurar ele em volta dessa corda, mas vocês podem usar o barbante 24, que é da mesma espessura dessa cordinha, tá? Então, esse daqui, que é o menor, eu costurei ele do lado avesso, ó, pra ficar com esse aspecto mais rústico, ó. Então, eu costurei ele assim. Os maiores, eu costurei desse lado aqui mesmo, ó. Costurei assim, tá? Então, ele ficou com esse aspecto aqui. Costurei com a cordinha, deixo mais ou menos um palmo de cada lado. Dava pra fazer ele completo, dava, mas pra explicar aqui no vídeo ia ficar muito grande e aí a câmera não ia pegar muito. Então, o que que a gente faz? A gente vai e corta nossa linha e vamos costurar, tá? O menor eu costurei assim. E o maior eu costurei desse lado, envolvendo a minha linha, a minha corda, tá? Pode ser fio, como eu já disse pra vocês. Pode ser o fio 24. Olha a espessura do fio 24, olha a cordinha, tá? Então, a gente pega o nosso barbante, põe dentro e vamos fechar. Eu pego aqui e pego aqui, tá? Pego na segunda e vou fechando. Assim. E fica assim, ó. Tá bom? Agora vamos para a montagem do nosso colar. Pronto, agora nós vamos montar o nosso colar. Nós vamos precisar de uma esfera, esse eu não sei o milímetro, mas é mais ou menos uns 5 centímetros, ó. Vamos precisar dessas de madeirinha também, eu comprei de 2 tons, um mais escuro, outro mais claro. E também dessas, se chama resinas, né? Essas resinas, também vai opcional, tá? As resinas, pra gente colocar um detalhe no colar. E vocês podem colocar o detalhe que vocês acharem bonito. Vamos precisar de juta, barbante e um fio mais fino pra gente colocar, pra gente introduzir aqui nas nossas resinas. Então, a gente pega essas duas pontas aqui, ó, e vamos colocar assim dentro da esfera, as duas. Juntei as pontas e a gente vai colocar aqui dentro. Terminados aqui, a gente vai juntar essa outra parte. Eu vou montando agora, então eu não vou saber o tamanho correto, mas ao final eu vou falar os centímetros aqui correto. Pode colar tanto com cola Super Bond, eu vou colar com essa. Aí eu vou passar uma fita para dar uma resistência maior. Assim.
E aí eu vou introduzir as minhas pontinhas aqui de madeira, ó. Vou colocar primeiro mais escura e aí vou alternar. Tá? Uma escura, uma clara. Se vocês quiserem colocar de outras cores, branca e preta, depende da cor da decoração. Ou branco e amadeirado também fica bonito. Eu vou colocar também uma fita, tanto para cobrir essa minha corda, que eu não quero que ela fique aparecendo. Ó. Quanto para dar um volume maior aqui. Então, gente, passei a fita crepe aqui e agora eu vou colar a nossa cordinha no outro e vou passar a fita crepe em volta dela toda. Pra quê? Pra ela ficar um pouquinho mais durinha, assim, pra dar um contorno legal ao nosso trabalho, tá? Então, aqui eu passo a minha fita crepe e vou passar por todo a minha cordinha, tá? Pra ela ficar no aspecto mais durinho mesmo. Assim, como se a gente fosse encapando, tá? Mesmo ver que encapou aqui, a gente também passa uma volta aqui em toda a nossa corda. Assim. Ó. Aí vocês vão encapando até aqui. Vão encapando. Até acharmos o tamanho adequado. Depois que a gente encapa, a gente coloca as nossas continhas de madeira. Tá? Vou encapar aqui e a gente já volta. Pronto, a gente encapou aqui, ó. Ele fica com essa consistência, sabe? E aí a gente vai colocando as nossas continhas de madeira, alternando as cores. Coloco uma mais escurinha, outra mais clarinha. Ó. Então, vamos colocar aqui de cada lado 4 de cada cor. Eu vou explicar mais novamente com essa outra parte aqui, porque talvez possa ter perdido alguma parte do vídeo. Ó, 4. 1, 2, 3, 4. Mais um. 3. Feito isso, nós vamos pegar essa outra parte aqui, ó, que a gente fez de 35 centímetros e vamos colar aqui desse lado. Eu já tinha feito, gente, aí o vídeo deu um problema, aí eu tive que cortar novamente para poder vir explicar. Aí a gente vai colar aqui e passar a fita crepe de novo. Nessa parte, né, para ela ficar bem colada. Um pouquinho de cola. Tô usando essa cola porque ela é um pouquinho mais rápida para colagem. Não esqueçam de quando vocês forem fazer o colar, aqui essa alça aqui
de crochê, vocês deixam um espaço aí, tá? E assim. E aí a gente passa a fita crepe. Numa metade aqui desse cordão. Vamos encapar. Assim. Assim. Porque esse encapamento aqui vai fazer com que a nossa peça fique mais estruturada, tá? Porque senão ela fica muito mole. Ó. Tem que cuidar pra não sair o fio do outro lado, né? O meu mesmo aqui eu já perdi. E assim. Pronto. E aí a gente puxa. Faz até uma metadezinha aqui. Pra também a gente fazer neste lado aqui. Pronto, ó. Fica assim, tá? E aí nós vamos fazer do outro lado também. Tá? Ó, do outro lado tá assim, a gente colocou. Esse é o de 62 centímetros, esses dois lados, 62 centímetros. E aí nós vamos encapar também essa parte aqui e essa daqui, do mesmo jeito, tá? E aí eu puxo bastante aqui pra dentro, pra encapar também uma parte onde vai ficar a nossa cordinha aqui. Tá? Puxa bastante. Mais uma vez, podem encapar antes de fazer a costura. Vocês encapem, fica muito melhor. Aqui é porque eu já tô fazendo em tempo real com vocês. E aí eu percebi que precisava dar essa estrutura para nosso colar. Então, se sair o bom colar, eu vou colocar o vídeo, senão não vai sair, é claro, né? Por que faço assim? Porque eu não tenho muito tempo para... Alguns projetos demoram bastante, eu não tenho muito tempo disponível. E aí a gente vai encapando aqui. Pronto, ó. Puxei bastante, aí depois eu coloco novamente ele aqui para o lugar. Encapei a outra parte que a gente vai colocar e aí começa a colocar os nossas continhas. Fazer o mesmo desenho do outro lado, o mesmo padrão, ó. Tá? Mesmo padrão. E aí eu colo. Aqui ficou faltando um pedaço. Chegando aqui, a gente deixa os 3 dedos, equivalente a esse espacinho aqui também. Então, a gente passa a cola.
e junta aqui. Então, isso a gente traz a nossa conta pra cá. Assim. Ó. Certo? Agora, nós vamos passar do mesmo jeito que a gente colocou aqui, nós vamos colocar aqui. Antes, nós vamos pegar outro pedaço e vamos colar aqui. No final, eu vou passar o tamanho que ficou cada espaço aqui, tá, gente? Ó, a gente vai colar aqui também, desse tamanho. Vou cortar. Vou medir aqui com vocês. Então, essa do meio vai ficar com 55. Essa parte aqui, que eu vou colar aqui em cima, 55 centímetros. Mais esse espaço aqui que a gente tem que dar, que é de 4 centímetros de cada lado. Já a nossa conta aqui, todo esse espaço, ele ficou com... Ficou com 90. Essa nossa parte toda aqui tem 90 centímetros. Então, nós vamos colar novamente a nossa cordinha aqui. Vamos passar a fita crepe de novo, do mesmo jeito. Tá? Por toda a volta. Assim. E aí, eu vou colar aqui também, tá? E já volto. Pronto, gente. Já encapei aqui. Ó, pra ficar com essa textura. E aqui também vai ficar bem durinho, tá? Então, assim, eu fiz antes, não deu certo, ficou mole. E aí, eu refiz novamente. Pra ficar com esse caimento. E aí, eu vou encapar essas laterais aqui, ó, com fio de juta, tá? Como que eu faço? Pode colocar uma cola quente pra dar uma aderência. E aí, eu vou só enrolar aqui, ó. Eu faço assim, já prendo, ó, o meu fio. E vou enrolando aqui pra gente fazer um acabamento perfeito aqui. Tá? Assim. Vou fazer de um lado e do outro também. Assim, ó. Faço bem juntinho pra não aparecer essa parte de baixo. Tá? Vou enrolar. Pronto, terminando aqui, eu ponho numa agulha e vou passar por dentro. Dá um pouquinho de trabalho, mas assim mesmo, para ficar bem firme. Conserta. E corta. Faço a mesma coisa desse lado. Aqui no meio nós vamos colocar barbante. Eu tenho barbante 6, gente, então eu vou usar o 6. Vocês podem usar o 24, o 8, o que vocês tiverem em casa. E aí eu cortei 3 metros, tá? 3 metros de barbante. E nós vamos colocar assim. Pego aqui embaixo.
e puxo. Vai ficar assim. Nós vamos colocar por todo esse espaço aqui, tá? Colocando até encher todo esse nosso... toda essa nossa argolinha aqui. Então, barbante, tô usando os fios 6. Então, vai demorar mais um pouquinho, vai ficar um trabalho mais delicado, né? Porque o fio 6 é mais delicado, ó, já coloquei de forma contrária. Vamos fazer de novo. Pego a minha argola aqui, eu ponho no meio, tá? Ponta com ponta. Pego aqui, venho por cima e passo meus 2 fios aqui, ó, e pego assim. Fazer mais uma vez. Pego os meus 3 metros, dobro ao meio, venho aqui, passo aqui por baixo da nossa argola e passo esses outros duas pontas por dentro da argola, nossa laçada aqui, tá? Vou fazer isso por toda a minha argola. Pronto, gente, 2 horas depois, terminei de colocar aqui as minhas linhas aqui. E aí, eu tenho essas continhas assim, ó, de madeira, ó. E aí, eu coloquei aqui dentro, usando uma agulha, né? Não precisa achar um ponto específico. Pega o seu fio. E puxa. Ó, não precisa fazer nó. Nada, porque ela já encaixa perfeitamente aqui, tá? E usei essas pequenininhas também. Quebrei a maioria, mas algumas consegui colocar. Ó. Tem um aqui embaixo já. Aí vocês vão distribuindo aí pelo projeto de vocês, tá? Assim, pra dar um charme. Assim, olha como é que tá bonito. E as minhas resinas aqui, não sei nem o nome, porque não tem nome neles, né? Eles colocam resinas, ó. Eu queria distribuir assim, só que eles são furados aqui, ó, no fundinho, tá vendo? Aí eu não sei se eu faço aqui um pendurado assim, ó, que também fica muito bonito. Tenho aqui, ó, na ponta. Acho que não passou aqui o zoom direito, eu colocar nessas continhas, gente, mas são continhas de... não é madeira, mas imitando madeira, né? Tem de vários tamanhos, vários formatos também, tem bolinhas. E aí eu vou pegar a minha resina, fiz o nó embaixo, depois o nó passou, né? Eu vou fazer o nó maior então. Faço o nó onde ela não passe, né? Assim, ó. Pode colocar um acabamentozinho melhor, mas aqui eu vou cortar depois. E aí eu vou aplicando aqui em volta desse colar. Vou costurar aqui embaixo, ó. Pego a linha mais ou menos da mesma cor, para poder ficar mais disfarçado. Ó. Não quero pendurada assim, que ela era bem rente. Assim. Aí eu venho aqui pra trás. Ó, como vai ficando. E aí eu faço um arrematezinho aqui. Corto.
e vou colocar o outro. O outro do mesmo jeito, faço o nó onde ela fica bem firme. E aí vou colocando assim, tá? Vou colocar 2, 4 viradas pra cá e mais 4 pra cá, tá? Vou pegar mais, então vai ser 5 de cada lado, assim. Vou costurar todas do mesmo jeito que eu mostrei pra vocês. Pego aqui, venho novamente no mesmo espaço e puxo. Só elas são bem levezinhas, então não precisa muito peso, uma linha muito forte, aliás. Ó. E aí eu faço o meu nó, tá? Vai ficando assim. Ó. É isso, vou colocar tudo. Pronto, gente, já costurei aqui, ó. Ficou desse jeito, tá bom? Então, se vocês curtem esse tipo de vídeo, já deixa o like, se inscreva no canal para mais conteúdos como esse, tá bom? Obrigada e até a próxima.